boa noite a todos os irmãos aqui presentes, aos nossos irmãos que acompanham pelo Facebook e também os nossos irmãos que amanhã vão acompanhar, né? Pode assistir lá no YouTube que vai ser colocada essa palestra lá. Hoje, quarta-feira, estamos aqui, Jesus e Caridade, em Cocal do Sul, Centro Espírita, e vamos dar início, né, aos trabalhos da noite de hoje. Vamos serenar os nossos corações, pedindo aos irmãos que fechem os olhos, quem puder, se conectando com Deus, a espiritualidade amiga, os nossos anjos de guarda, para que junto a nós estejam hoje e sempre nos acompanhem. Vamos vibrar para essa nossa irmã, Brígida Mariotti, que vai fazer a exposição da noite de hoje. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair novamente em débito, e livra, Senhor, de todo e qualquer tipo de mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje para todos sempre. A exposição vai ficar a cargo de nossa irmã Brígida, do Centro Espírita Emmanuel de Uruçanga, que eu tenho, assim, o meu coração também faz parte desse centro, que foi onde eu tive meu primeiro contato com a doutrina. Meu coração também é um pouquinho desse centro. Fica à vontade, irmã. A palavra é toda sua. Obrigada, Zélia. Muito obrigada pelo convite para estarmos trabalhando a mensagem dessa noite. Obrigada ao Rogério, obrigada ao Centro Espírita Jesus e Caridade. E nós escolhemos um tema bastante curto, mas complexo, para trabalhar um pouco a nossa mensagem e tentar vincular um pouco com tudo o que nós estamos passando, o que nós estamos vivenciando nos dias atuais. E vamos pedir assim que a espiritualidade amiga também nos proteja na condução da mensagem da noite. Então, nós escolhemos do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, o Consolador Prometido, o Cristo Consolador. E aí nós vamos trabalhar, então, o item 1 e 2, que é o jugo leve. Então, primeiramente, eu preciso entender, nós precisamos compreender o que significa a palavra jugo. O que significava lá atrás, no tempo de Jesus, a palavra jugo. Eu vou pedir licença para ler o trechinho da parábola, representada aqui por Mateus. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso está lá em Mateus, no capítulo de 11 a 30, versículo 28. Diante do que nós estamos passando hoje, a mensagem, ela se faz bastante importante, porque para aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam na vida após a morte, que não acreditam na vida futura, sobretudo, prometida pelo Consolador prometido, prometida por Jesus, e que nós muito bem verificamos e confirmamos isso e dizemos isso com toda a convicção pelas obras básicas nos deixada através de Allan Kardec, o codificador da doutrina, por todas as parábolas de Jesus, pela sua passagem e, sobretudo, pelo seu exemplo. Então, nós sabemos de que, quando nós acreditamos de que Deus está no comando de tudo, nós não temos dúvida de que tudo está certo,
de que nada foge ao controle de Deus. Nada. Absolutamente nada. Nós precisamos, sobretudo, entender aquilo que se passa na parábola. A palavra jugo, naquela época, ela significava um pedaço de madeira, ou para nós entendermos um pouquinho melhor, como se fosse uma canga de bois, de junta de bois. Quem mora no interior vai saber o que é isso. Como se fosse algo que estivesse sobre nós, nos conduzindo na direção certa. Esse é o papel da canga, esse é o papel do jugo. Só que Jesus, ele vem nos trazer um jugo leve e que tem uma outra representação. No jugo da madeira, nos traz Jesus a retidão. E nessa retidão de caminho, nós encontramos os nossos deveres. Então, Jesus nos pede, sobretudo aos humildes, aos simples, às pessoas de bem, que sigam o seu evangelho, que sigam o dever. O maior dever que Jesus nos deixou é o amor e a caridade. O amor e a caridade ao próximo. Porque a partir do momento que eu amo o meu próximo, eu amo a Deus. E entendendo de que a retidão do jugo, ela significa os nossos deveres, o caminho do bem. Será que nós estamos no caminho reto, no caminho do bem? Será que nós estamos respeitando a lei divina, a lei de Deus, que foi trazida através de Jesus, que foi vivenciada através de Jesus para nos mostrar o seu verdadeiro exemplo? Será que nós estamos, em meio a todo o caos que nós estamos passando, que é um caos necessário, e o próprio Kardec, ele ratifica em suas obras de que o mal precisa chegar à sua amplitude final para que nós comecemos a melhorar, a nos melhorar, porque não esperemos que o planeta vá melhorar por si só, porque ele não vai. Não esperemos que o nosso Brasil vá melhorar pela classe política, porque assim não vai. Nossos gestores estão em conflito, estão perdidos. E quem precisa segurar esse jargão, quem precisa segurar a pátria do Evangelho nesse momento, somos nós. Somos nós brasileiros, que viemos para cá com a missão dessa encarnação de estar no caminho reto. E vejam bem, meus amigos, Jesus não nos pede a perfeição, porque a perfeição não é deste mundo, a perfeição não é deste planeta. Ele nos pede que nós nos avaliemos dia a dia e que nós caminhemos dia a dia após dia, noite após noite, tentando buscar o caminho reto, tentando desenvolver, tentando fazer o nosso dever como cristão, como irmão de Jesus que somos, como filho do mesmo Pai, o Criador de todo esse universo. Então, se nós acreditamos que nada foge ao controle de Deus, que Jesus vem nos dizer de que esse fardo, a partir do momento que eu acredito, a partir do momento que eu tenho fé, esse fardo se torna leve. Essa retidão moral, ela é leve quando eu sou cumpridora dos meus deveres para com meus irmãos, dos meus deveres para com a sociedade, para com o meu município, para com o meu país, para com o meu próximo. E esse próximo, ele está muito mais próximo, que em primeiro lugar são os próximos que convivem conosco, na nossa casa, no nosso lar, na nossa residência. É com esse próximo que eu tenho que cumprir o primeiro dever. É com esse próximo que eu tenho que cumprir
esse dever que ele enaltece, que é o amor e a caridade. E quanta paciência nós precisamos ter, principalmente agora, principalmente nesse momento, e ele não é por acaso, que nós precisamos estar muito mais próximos dos nossos próximos. Muitos hoje entregaram a Deus talvez seu ente mais querido. Muitos hoje talvez internaram em hospitais seu ente mais querido. E através das preces, que eu acredito que todas as casas espíritas, todas as igrejas, todos os templos estão reverberando cada vez mais, porque a sintonia da prece coletiva, ela tem um poder fundamental, muito importante. E nós pedimos, sim, estamos pedindo a todo momento a Deus e a Jesus, pela equipe médica, pela equipe dos hospitais, pelos doentes, pelos gestores. Nós estamos a todo momento pedindo, ratificando as nossas preces, os nossos pedidos, em prol da nossa paz. Quando nós temos o nosso vizinho, seja vizinho de casa, de bairro, seja o vizinho do município, que seja lá em Manaus, com toda essa agonia que o nosso país passa, e por que não o mundo, nós não conseguimos ter paz. Nós não conseguimos, porque nós somos criados da mesma essência. Nós nos preocupamos, mas nós não podemos cair no flagelo de quem está sofrendo muito nesse instante, que está chorando muito pelos seus nesse instante. Para nós podermos continuar auxiliando, nós temos que nos manter firmes no nosso dever, no nosso maior dever exemplificado aqui por Jesus, o amor e a caridade. E nós sabemos que esse exercício não é nada fácil. Esse exercício ele acabou ganhando uma palavra de modismo, uma palavra que virou moda nessa pandemia, que foi a empatia. Será que realmente, né, nós precisamos de um choque desse tamanho, uma pandemia, para nos acordar? Precisamos. Tanto é que ela está aí. E nós, à luz da doutrina espírita, como espírita que somos, temos muito maior obrigação para com esses deveres. Porque a nós nos foi dado o conhecimento, a leitura, a oportunidade do estudo. Essa é a maior dádiva do Espiritismo, o entendimento, o conhecimento, a compreensão das coisas, de todas as coisas que acontecem no universo. E isso não significa dizer de que quando a dor bate à nossa porta, nós não sofremos. O espírita, ele não tem imunidade contra essa dor. O espírita, ele sofre com compreensão, mas ele sofre e muito também. Agora, não dá o direito de o espírita sofrer com revolta, porque ele entende que tudo está no comando de Deus. Uma negligência médica, ela está no comando de Deus. Não é Deus quem quer, mas ele aproveita as nossas quedas, as nossas negligências, porque nós precisamos, de alguma forma, ou desencarnar, ou entrar num coma, ou sofrer um acidente. Qualquer que seja um instrumento que nos leve ao nosso desencarne do corpo físico, e não à morte. A morte ela é apenas assegurada ao corpo físico. Aos instrumentos condicionados nas leis universais de Deus, elas são provocadas muitas vezes por erros humanos,
por negligências. E Jesus também, através de Mateus, ele sempre enaltecia de que os escândalos são necessários para a nossa evolução moral, para o nosso chacoalhão. Mas ai de quem provoca os escândalos. Ai de quem os provoca. Então, a negligência médica, o acidente com um motorista alcoolizado, enfim, uma doença, são os instrumentos que vão nos levar deste plano para o plano espiritual. E a partir do momento que nós entendemos isso como desígnio de Deus, porque tirando a parte, né, do suicídio, todos nós, em planejamentos reencarnatórios, planejamos junto com a nossa família, junto com os nossos mentores espirituais, com a equipe espiritual que nos acompanhou e que virá nos buscar quando chegar a nossa hora derradeira. Todos nós planejamos o nosso dia de nascer aqui na Terra e o nosso retorno. Talvez, por oportunidade, por merecimento, essa estadia aqui na Terra ela demore um pouquinho mais. Talvez nós não conseguimos cumprir o que deveríamos cumprir aqui. E talvez, como já estamos no caminho do bem, é nos dado, é postergado um tempo a mais aqui. Um exemplo disso é o nosso maior médium do Brasil hoje, Divaldo Pereira Franco. Ele, quando estava aproximando seus 70 e poucos aninhos, ele já dizia que iria desencarnar, que estava se preparando, que Joana de Ângeles, que era sua mentora, já estava se afastando. E hoje ele está com mais de 90 anos e faz um maravilhoso trabalho na Bahia para os pobres, para os humildes, em meio em toda a pandemia. Além de toda a sua mediunidade, além de todas as suas palestras. E é uma sugestão que fica para todos os senhores e senhoras. Assistam o filme Divaldo Franco. Eu não lembro agora a palavra se é missionário da paz ou missão da paz, alguma coisa assim, mas eu acredito que seja Divaldo, missionário da paz. Alguma coisa nesse sentido, porque eu já sei que não está correto. Enfim, gente, nós tendo a fé raciocinada, nós precisamos, depois disso, evangelizar o nosso coração. Nós precisamos evangelizar o nosso coração. E o que é evangelizar o nosso coração? É aceitar Jesus, é aceitar o jugo, é ser feliz apesar de, é entender que não tem um si. Ah, se eu tivesse ido mais cedo, ah, se eu tivesse ido antes no médico, daria tempo. Está tudo certo. Está tudo certo. Agora, nós precisamos depender dessa condição e entender que essa assistência à felicidade, ela se dá quando nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus, quando nós estamos no caminho reto. E eu acredito, nós acreditamos, que em meio a todo o colapso de corrupção que nosso país passa hoje, nós já entendemos, ou se não entendemos totalmente, estamos procurando entender o que é um caminho reto, o que é ser bom para o nosso próximo, o que é sair de nós e nos entregarmos ao nosso próximo, o que é doar ao nosso próximo, porque não é só o dinheiro, não é só a esmola, não é só a cesta básica. Como cristão, Jesus nos ensina que amar o próximo significa muito mais do que dar coisas, bens materiais. Às vezes não é a alimentação física que o nosso irmão requer nesse momento,
às vezes é a alimentação espiritual, moral, o nosso abraço, que hoje está tão proibido e que está nos fazendo tanta falta, o nosso ouvir, o nosso acolher. Isso é que faz a diferença para o nosso próximo. Nem sempre é a comida física, nem sempre é a comida da matéria. E aí, para agregar um pouquinho ao evangelho que nós trouxemos, nós vamos para uma situação do Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, pergunta aos espíritos que o assistiram para mensurar, para codificar todo o Livro dos Espíritos, ele pergunta o seguinte: qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E das 1019 perguntas que tem o Livro dos Espíritas, nessa resposta, nós temos a resposta mais curta de todo o livro. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta é Jesus. Jesus. E no Evangelho, numa das passagens por Mateus ainda, nós encontramos o seguinte: o próprio Kardec, narrando com seus espíritos, ele faz a seguinte pergunta: como se reconhece o verdadeiro espírita? Ou como reconhecer o verdadeiro espírita? E Kardec responde: pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Então, minha gente, volto a dizer, esse mundo não é para os perfeitos. Nós chegaremos um dia, sim, à perfeição. E Divaldo Franco diz: todo o átomo um dia vai ser um arcanjo, vai ser um espírito de luz, passados por milhares e milhares de anos pelo processo da evolução moral e espiritual. Infelizmente, nós, seres ainda caídos, né, nas nossas mazelas, com as nossas más tendências, infelizmente, nós precisamos galgar muito, mas muito mesmo. E aí a mensagem da noite eu deixo para aqueles ainda que não têm consciência, para aqueles ainda que não acordaram para a verdadeira vida, para aquilo que de fato é importante nessa existência. Faremos isso o mais rápido que pudermos. Aproveitemos o máximo essa reencarnação, porque está difícil reencarnar, muito difícil. E nesse processo de transição que o planeta passa com seus seres humanos, nós, muito provavelmente, fomos convocados como os trabalhadores da última hora para divulgar a doutrina de Jesus, para evangelizar as crianças, para evangelizar os jovens, para assistir uma casa espírita, para comandar os grupos de estudo, com várias atividades. Mas lá atrás, na nossa vida regressa, na nossa existência passada, muito provavelmente nós assumimos esse compromisso e trocamos, talvez, por uma doença, por uma deficiência. Pensemos nisso, meus irmãos. Então, como nós estávamos falando, Jesus não nos espera que nós andemos, aliás, que nós sejamos perfeitos do dia para a noite. Não. Apenas que nós
apressemos o nosso passo, apressemos a nossa caminhada. E que essa evolução espiritual, ela seja também a nossa meta de vida. Vejam só, meus amigos, nós nos planejamos com a academia para cuidarmos da nossa saúde física. Nós vamos ao cardiologista, nós vamos ao clínico geral, enfim, nós procuramos estar em dia com os exames clínicos. Nós pensamos em ter um carro, pensamos em ter uma casa. Normal. Agora, para a minha vida espiritual, qual é a meta? Qual é a meta para a nossa vida espiritual? Porque ela sim é a mais importante. Porque quando daqui eu me for, tudo isso que nós temos deixará de ser importante. Então, eu preciso reservar algo, e algo que tenha sustentação na minha fé, na minha base espiritual, na nossa moral, que vá também ser meta dessa existência. Não esperemos nós nos preocuparmos com a vida espiritual quando nos aposentarmos, quando nossos filhos crescerem, porque talvez não dê tempo. Que talvez não dê tempo. E essa questão espiritual e a moral, minha gente, ela tem muito a ver também com o perdão. Quando Jesus trata aqui da assistência à felicidade, ninguém consegue ser feliz se não perdoou alguém. Ninguém consegue ser feliz se alguém veio até você, pediu perdão e você não o perdoou. Então, o perdão paralelo, ele é muito importante. E para encerrarmos, então, eu quero contar a todos vocês uma história de Chico Xavier. Chico Xavier, um dos maiores médiuns do Brasil desencarnado, né? E através de Emmanuel, que foi o seu mentor aqui nessa terra, nessa existência, ele tem deixado obras maravilhosas, histórias divinas. E Chico Xavier, e aqui vai um toquezinho para aquelas pessoas ainda, os nossos irmãos ainda que não entenderam o respeito aos animais, que não entenderam o quão é uma falta de abandonar um cãozinho, muitas vezes. Chico Xavier gostava muito de cachorrinhos. E de vez em quando aparecia algum lá perdidinho na porta do centro espírita dele de Uberaba. Bom, ele ficou com um cachorro, esse cachorro envelheceu, adoeceu, e ele estava triste com isso. Mas em nenhum momento ele pensou em sacrificar esse cachorrinho. Nenhum momento. Porque também estaria rompendo com o processo de vida, né, desse cãozinho. Mas alguém quis ajudar o Chico. Uma vizinha pegou e deu cabo no cãozinho, deu fim no cãozinho. Matou o cachorrinho do Chico. O Chico ficou muito triste, ficou embravecido, ficou melancólico por dias, meses. E ele, com a sua mediunidade, sabia quem tinha tirado a vida do seu cãozinho. Mas essa pessoa, ela quis ajudar o Chico. O que o Chico ia fazer com o cachorrinho doente? O cachorrinho estava sofrendo, o Chico estava sofrendo. Essa pessoa pensou, eu vou eliminar os problemas do Chico. E ela fez. Só que o Chico não gostou nem um pouquinho. O Chico ficou com tanta mágoa que ele foi chamado um dia por Emmanuel para dar um jeito nisso. E Emmanuel disse o seguinte para ele, olha, Chico, tu vai ter que tirar essa mágoa do teu coração, porque isso está atrapalhando as nossas atividades mediúnicas. Tamanho era a mágoa que parecia que tinha uma nuvem escura no seu peito. E aí o Chico assim, bom, como é que eu vou acabar com isso? Eu sou chincalhado, matam o meu cachorrinho e eu que vou ter que resolver isso? Como é que eu vou fazer isso? O Emmanuel, para Chico, disse o seguinte,
procure saber do que a senhora mais precisa e gostaria de ganhar. E lá foi o Chico descobrir, que não foi difícil, né, com a mediunidade dele. Ele descobriu que a senhora lá, que fez toda a situação, queria uma máquina de costura. Aí, essa história contada por alguns expositores espíritas do Brasil, diz que o Chico foi lá, comprou a máquina de costura, pagou em 4 encarnações, né, porque o salário dele era baixo também, e foi levar a máquina de costura para essa senhora. E ele meio aperreado, porque ele foi, porque o Emmanuel que mandou ele fazer aquilo ali. E ele dizia para o Chico, é a doutrina de Jesus. Você vai ter que dissipar essa mágoa, é a doutrina de Jesus. Você vai ter que perdoar essa senhora, é Jesus quem diz. E foi o Chico levar essa máquina. Quando o Chico Xavier chegou na casa da senhora, com a máquina, a alegria dessa senhora foi tanta, que o que ela colocou para fora, o que ela apresentou no perispírito, no corpo espiritual, de tamanha luz, tamanha intensidade foi essa luz, que o Chico se tornou a pessoa mais leve. Ele destruiu a mágoa, ele acabou com o ódio, com o mal entendido, com o mal resolvido. Às vezes, meus amigos, nós também precisamos não dar uma máquina de costura, mas quem sabe ouvir por uma segunda vez que nos ofendeu, quem sabe aceitar o pedido de desculpa. Nós precisamos estar limpos e leves. O perdão é algo fundamental para a nossa partida. Resolvemos enquanto temos tempo para resolver. Não deixemos nada pendente, porque vai ser muito mais difícil no plano espiritual resolver as nossas pendências. E assim, eu desejo a todos uma boa noite. Peço desculpa ali pela interrupção da internet, provavelmente foi da minha casa, e agradeço mais uma vez a oportunidade desse convite. Agradeço a espiritualidade amiga que esteve conosco. E continuemos, minha gente, orando, fazendo as preces, rezando, seja em qualquer local, pelos nossos doentes, e pedindo a Deus, que o seu jugo, que o nosso jugo, não seja tão pesado, e que nós consigamos cumprir com os nossos deveres, todos aqueles planejados no plano espiritual por nós mesmos. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Brígida, pela mensagem da noite, que nós possamos, né, colocar em prática esses ensinamentos que tu passaste para nós, e que nós, né, vamos distribuir esse amor, e nessa pandemia o que está precisando é isso, amar os nossos irmãos, amar mais, falar menos, né, e continuar com pensamento positivo, vibrando coisas boas. Está difícil, mas a gente, vibrando coisas boas, vamos chegar mais rápido no final disso tudo. Gratidão, querida, novamente, tá? Em nome da casa. Então, neste momento, nós vamos serenar os nossos corações, indo na salinha ao lado, nas urnas, aonde se encontram os nomes dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Vamos vibrar, mandar muita luz, muito amor para esses irmãos, que aí estão os seus nomes. Também vamos vibrar e que a espiritualidade amiga, benfeitora, possa colocar nas águas que aqui se encontram e nos seus lares o remédio necessário para os males físicos e espirituais.
E ainda, como somos pedintes, vamos pedir a Deus, a Mestre Jesus, a proteção, muita luz para os nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nossos irmãos que se encontram nos emaranhados dos vícios. Vamos levar esse nosso amor em forma de pensamento, para que eles sejam acolhidos com esses nossos irmãos. Vamos pedir aos nossos irmãos que se encontram nos cárceres privados, se privando sim de ter o contato que hoje nós temos com os nossos familiares. E também vamos pedir por o nosso planeta, para que Deus e o Mestre Jesus ouça as nossas preces e que acabem logo com toda essa pandemia. Que esses nossos irmãos sofredores nos hospitais, nos lares, possam receber esse amor de Jesus. E assim, vamos fazer a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair novamente em débito. Que assim seja. Uma boa noite a todos, né? Até quarta-feira que vem, uma boa semana. E gratidão, Brígida, novamente em nome da casa. Eu que agradeço.